Ei, YouTube, você não limita essa quantidade de gente que põe trem, não. Daqui a pouco não vai ter HD pra caber esse tanto de trem na nuvem. O povo acha que o trem fica na nuvem, né? Voando por aí as informações. Não é bem assim, não. Bora lá. Mateus capítulo 11. Bora ler? Jesus e João Batista. Quando acabou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem. Se não me engano, foi na reflexão do capítulo 10 ou 9 que eu falei sobre essa situação aqui. Para perguntarem o seguinte a Jesus, abre aspas para João: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Fecha aspas para João. Esse trem aqui tá meio... Aí, melhorou, tem que pegar o Brasil. O povo vai achar que eu sou bolsominion. Não é nada disso, não. É só que eu gosto mesmo dessa bosta. Jesus respondeu, abre aspas para Jesus agora: voltem e anunciem a João que vocês estão vendo ouvindo e vendo. Dois pontos. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Fecha aspas para Jesus. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. Abre aspas para Jesus. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado? Caniço é cano pequeno, né? Tipo aqueles bambuzinhos, uma planta natural daquela região. Tinha pequenos canos, né? Caniço. Um caniço agitado pelo vento? Ou que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Jesus estava instigando o pessoal ali a refletir sobre o que eles foram fazer lá no deserto para ser batizado por João. Sim. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito. Jesus citando uma profecia. Enviarei o meu mensageiro à tua frente. Ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade, aqui Jesus ainda falando. Entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Aqui eu não sei se estão falando sobre as pessoas que já estavam no reino dos céus, se está falando sobre os anjos, os seres celestiais. Mas enfim, eu não sou muito dessa aí dos angeólogos aí, não, que gosta de ficar contando asa de anjo e essas paradas loucas aí. Vamos lá, continuando aqui. Menor no reino dos céus é maior do que ele. Versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então, até João marca-se o Velho Testamento, a aliança antiga, e a partir de João, o próprio Cristo faz essa diferenciação. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. Aqui não é discriminando quem não tem ouvido, tá, gente? Pelo amor de Deus. A que posso comparar esta geração? Jesus metendo ataque no povo. São como crianças que ficam sentados nas praças e gritam umas às outras. Nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Eu acho que Jesus está falando aqui sobre o tal do mimimi. Claro que ele não está falando sobre a nossa geração, que é uma porcaria, mas ele está falando sobre
uma geração que ele presenciou ali. Ele presencia todas as gerações. Jesus é transcendental, né? Sei lá se essa palavra existe, mas se vocês não entenderam, não sei se vai entender não, se eu tentar explicar. Versículo 18. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem, ele tem demônio. E veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e vocês dizem, aí um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Eu imagino que Jesus ainda fazia essa vozinha de tirar sarro, tá ligado? Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Então Jesus está falando assim, velho, vocês é muito chato, velho. Veio um cara que é tudo certinho ali, que que jejua e bebe vinho, e vocês ficam falando que o cara é um endemoniado. Aí depois vem o Filho do Homem, Jesus falando de si, que come e bebe, e vocês ficam aí dizendo, aí está um comelão e um beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Só faltou tá assim, vai vocês cagar no mato. Mas eu acredito que Jesus, com a fineza dele, ele não falaria igual eu, que sou um idiota, né? Agora, ainda no capítulo 11, Jesus falando aqui, ai da cidade, não, desculpa, isso aqui é um título, né, que os tradutores colocaram, o pessoal que organizou ali o cânon bíblico, acho que essa é a palavra certa. Enfim, versículo 20. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Como eu estava falando, né? Se você pegar a sua Bíblia aí, essa aqui é a versão NVI, nova versão internacional, praticamente todas essas da era moderna aí, eu não sei nem o que é era moderna, mas essas mais novas, que não são aquelas Bíblias rústica, bruta mesmo, elas têm as diferenciações para a gente entender, né? A gente que tem a mente fraca, lê pouco, somos amoebas ambulantes aí, para a gente entender que são diferenciações de situações. Então, no versículo 19 acabou uma situação, no versículo 20 começa outra. Então, Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Aí Jesus começa aqui, a falar, né? Abre aspas. Toda vez que tiver um abre aspas é porque alguém está falando. Ai de você, Corazim. Corazim era o nome de uma cidade. Ai de você, Betsaida. Betsaida é outra cidade. Porque os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, outras duas cidades, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestido roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Eu não sei qual que é a diferença que tem de Corazim e Betsaida para Tiro e Sidom, mas provavelmente são cidades em que não eram habitadas por judeus, não tenho certeza, tá? Estou afirmando isso aqui, depois eu tenho que buscar informação para não falar besteira. Mas já estou me resguardando, não afirmando nada, só é uma coisa que eu acredito que seja. Porque Jesus sempre comparou, né? Vocês, judeus, portadores da promessa e tal, e tipo naquele caso lá do centurião, nunca vi em Israel tamanha fé, e assim por diante. E quando Jesus fala aqui com as cidades, ele não está falando assim para Goiânia, né? Ele está falando para os habitantes. Então ele fala, porque se os milagres que foram realizados entre vocês, né, entre as pessoas, não está falando da cidade, tipo assim, cidade, você que tem aí seu pavimento ruim, igual aqui em Goiânia, capaz que o prefeito vai boicotar meu, vai bosta. Enfim, se tivesse sido realizado em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Isso era um sinal de humilhação, de se humilhar para os judeus, né? Em luto, em protesto, em uma forma de se humilhar em oração e reconhecer a podridão que nós somos e a dignidade que Deus é. Então vamos lá, versículo 22. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, outra cidade, será elevada até o céu? Olha o povo me mandando no WhatsApp aqui. Só um momento, galera. Só um momento. Estou muito requisitado.
Será elevado até o céu? Não. Você descerá até o Hades. Hades é um termo grego, né? Que significa profundezas. Essa palavra pode ser traduzida por inferno, sepulcro, morte ou profundezas. Por isso que é interessante ver no rodapé aqui da Bíblia. Não vai dar para ver, não. Aqui, ó. Esse rodapé aqui, ó, sempre tem algumas informações interessantes aí, porque às vezes tem algumas palavras citadas em outras línguas que a gente não consegue entender. Se os milagres que em você foram realizados tivesse sido realizado em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhe afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Versículo 25. Já tem um outro título aqui. Repouso para os cansados. Começa no versículo 25. Então, mostra que cessou aquela situação que começou no versículo 20 e vai começar uma outra situação aqui no versículo 25. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Jesus fazendo uma oração, que coisa gostosa, né? Todas essas coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, a não ser o Pai. Aqui ele já cessou a oração e capaz que ele estava dando as viajadas, porque o povo não entendia nada do que ele estava falando aqui, né? Ainda que tenha ouvidos e ouça, não ouvirão, né? Ainda que tenha olhos, não verão. Jesus sempre falava ali por parábolas, o povo ficava perdidão, mas era uma profecia que devia ser cumprida, né? Não cumprida, mas completada, sei lá. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu, Jesus no caso, né? E eu lhes darei descanso, ou seja, vá a Cristo todos que estão cansados e sobrecarregados, e Cristo lhes dará descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, aprendam de Cristo, galera. Galerinha do YouTube, tô ficando até rouco. Aprendam de Cristo, aprendam de mim. Jesus falando. Até me perdi aqui de tão empolgado. Pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. É aqui que é a câmera. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aqui encerra o capítulo de Mateus, Mateus 11, o capítulo 11 de Mateus. Que delícia ler a Bíblia. Tchau.